WW está de volta, vamos falar de economia agora. O governo enviou ao Tribunal de Contas da União uma consulta sobre a possibilidade de não aplicar os mínimos constitucionais na saúde e educação em 2023. A intenção é evitar um rombo ainda maior nas contas públicas. A Thaís Herédia aqui, grande Thaís Herédia, vai nos explicar, montou um telão, a bola é tua. Vamos lá, só fazer uma premissa aqui, essa discussão já está acontecendo há alguns meses, desde o começo do ano, quando os economistas, inclusive o governo, se deram conta que lá na discussão da PEC da transição faltou uma decisão importante. Na medida em que a PEC da transição, que é aquela que liberou os gastos para esse ano e determinou que assim que o país tivesse um novo arcabouço fiscal, o teto de gastos deixaria de existir, o governo não, né? Porque naquela época não era o governo, mas quem articulou essa decisão acabou esquecendo de tomar a decisão sobre o que fazer com gastos de saúde e educação, porque antes do teto eles tinham uma regra vinculada à entrada de receitas no governo. Com o teto de gastos, passaram a ficar embaixo do limite e ter reajustes pela inflação, como todas as despesas. Portanto, quando o teto de gastos é revogado e cria-se o arcabouço fiscal, ficou um limbo aí para decidir o que fazer com saúde e educação. O governo decidiu correr com a apresentação da regra e a aprovação do arcabouço fiscal e chegou no meio do ano e tinha que se dar conta. Mas será que agora eu tenho 6 meses, eu vou acatar e vou mexer em todo o meu orçamento com a regra antiga ou vou com a regra nova? Vamos dar uma olhada no telão agora para eu dividir aqui com vocês exatamente do que eu estou falando. As despesas de saúde e educação agora, qual é a nova política fiscal no Brasil? O regramento fiscal do Brasil. Despesas de saúde e educação têm vinculação com receita. A saúde leva 15% de toda a receita líquida do governo, de tudo que o governo arrecada, e a educação leva 18% de tudo que o governo arrecada exclusivamente de impostos. Portanto, a arrecadação e os gastos para a saúde acabam ficando bem maiores. O custo estimado para 2023, se o governo acatasse, portanto, a nova regra para gastos de saúde e educação, é de mais 20 bilhões de reais. O governo está fazendo conta para, pelo amor de Deus, manter um déficit de 100 bilhões. Então, mais 20 bilhões de reais provocaria ali uma série de decisões difíceis para o governo. O novo arcabouço fiscal, veja a diferença, o aumento das despesas acontece no intervalo entre 0,6% e 2,5% ao ano, quando que a saúde vai aumentar 15%. Então, é um problema para 2023. O governo foi ao TCU, o Ministério da Fazenda foi ao TCU, dizer o seguinte, olha, diante dessa mudança de regras e tudo mais, ficamos ali num limbo sem essa decisão. E pedindo ao TCU o seguinte, por você tudo bem a gente desconsiderar essa regra agora e só passar a valer a partir de 2024? As minhas conversas com assessores do TCU e gente da equipe econômica, Caio, indicam que o TCU não vai obrigar o governo a gastar 20 bilhões de reais, não faz o menor sentido. O ministro que vai ser o relator dessa minuta, dessa consulta é o Augusto Nardes. Ele me respondeu hoje, está fora de Brasília, mas quer responder só nos autos. Mas já há uma avaliação fora do governo, inclusive, de que dificilmente o TCU vai impor e vai dizer para o governo, você é obrigado a gastar 20 bilhões. Quer dizer, fica óbvio que não faz sentido colocar isso. Ô, Thaís, foi um erro, né? Foi um erro, foi um descuido. Né? Fica muito claro nas conversas com a equipe econômica, acho que o Daniel tem essa mesma impressão de que passou. Assim, do tipo, não vamos olhar para isso. Agora, hoje eu conversando com economistas são respeitados e que têm tratado disso, o caso do Marcos Mendes, por exemplo, que tem feito reiterados artigos sobre os buracos das contas públicas no Brasil, ele me disse o seguinte, também seria uma decisão política muito difícil, porque lá na decisão do teto de gastos, quando o governo disse, olha, não, saúde e educação vão ficar dentro dos limites, houve uma chiadeira total e essa reclamação continua até hoje. Então, se tivessem se dado conta e dissessem, olha, não, nós vamos ter que decidir isso aqui, podiam decidir, por exemplo, colocar saúde e educação dentro dos limites. Ainda assim haveria aumento de despesa entre 0,6% e 2,5%, né? Mas isso não aconteceu. E agora, como é uma emenda, como é uma decisão que está na Constituição,
a lei complementar que implementou o arcabouço fiscal não pode acatar ou mudar essa decisão. Ô, Cristiano, você não tem uma impressão que o governo está vendo que a situação das contas públicas está muito difícil e sai catando, vai verificando isso, vai para o TCU, vai para o Supremo, vai fazendo um catadão para ver de onde pode ganhar uma sobra fiscal, contando com outros órgãos, né? Porque com o Congresso ele sabe que não vai contar. O Paulo Guedes chamaria isso de meteoro, né? Um pequeno, mas é um meteoro, né? Isso mesmo. De 20 bi. Aí tem a história também dessa discussão sobre a questão do precatório, também que o governo quer ver se fica despesa financeira ou não fica e tudo mais, para resolver também essa questão. Agora, a Thaís falou aí muito bem da chiadeira que houve, né, Caio? Então, você imagina, quantas vezes a gente viu no Congresso Nacional, sempre que ouvia uma PEC falando assim, vamos abrir um espaço no teto, vinha o PT e dizia assim, vamos tirar a saúde e a educação. Não foi uma ou duas vezes, foram todas as vezes que foram aprovadas a PEC. De 2016 até 2023. Da pandemia inteira foi esse debate. Inclusive, nessa questão do novo marco fiscal, vamos também tirar a saúde e a educação. Tinha essa emenda. O que vamos excluir desse novo limite de gasto? Tinha, enfim, então eu acho que isso cria um constrangimento político também para o Partido dos Trabalhadores. Agora, os outros ministérios também estão preocupados, porque pode dar um shutdown aí, o governo não ter dinheiro para honrar aí outros pagamentos e provavelmente a gente ter mais contingenciamento ainda de recursos e aí o governo ficar numa situação muito delicada. O argumento do governo é o seguinte, fala, olha, quando o orçamento que foi feito nesse ano, ele foi amparado pelo teto de gastos, então não há o que se discutir. Então eles tentam dizer o seguinte, publicamente, né? Não foi um erro, porque é uma interpretação jurídica de que este orçamento foi feito com base no teto, na regra do teto. Como a regra fiscal é agora para o orçamento de 2024, para a gente... É isso mesmo, né, TCU? Então, essa é a nossa interpretação. Então, tentam dizer que não foi um erro, pelo menos publicamente, mas sim uma interpretação que eles têm, né? Ô, Daniel, quanto que no governo isso está entronizado, né? Quanto que o governo tem uma percepção de que precisa, em algum momento, mudar ou corrigir o rumo, ou o rumo é esse? Tenta catar o que dá no Congresso, com as medidas, offshore, por aí vai, e tenta catar o que dá de sobra fiscal ou de acréscimo nos outros órgãos, seja TCU, seja Supremo. Mas o que aconteceu nesse caso, Caio, o Cristiano resumiu muito bem, cria-se um constrangimento para o PT, porque simplificando muito e como a opinião pública acaba lendo tudo isso, é o governo do PT dizendo, eu não posso gastar tanto com saúde, né? Eu não posso gastar tanto com educação. E isso contraria bandeiras históricas do PT. Então, é um debate muito difícil para o governo encarar no caso dessa medida em particular. O governo foi politicamente muito inábil nesse caso. Por quê? Porque poderia ter feito, por livre iniciativa, uma consulta ao Tribunal de Contas da União lá em julho, em agosto. Fernando Haddad esteve, inclusive, com os ministros do tribunal e conversando informalmente sobre isso. O tribunal ficou esperando uma consulta que não chegou. O que fez? Um procurador do Ministério Público junto ao TCU fez uma representação por ele próprio, dizendo, olha isso aqui vai dar ruim, tá certo? E aí, os técnicos do tribunal dizem que não dá para ignorar esse tema e é preciso abrir mais crédito, mais dinheiro para pagar saúde e educação, esse impacto que a Thaís mostrou de até 20 bilhões a mais, e eles não admitem essa justificativa do shutdown, do risco de paralisação dos serviços públicos se houver esses 20 bilhões adicionais. Aí a Fazenda e o governo correm para o TCU. E isso é inábil, é desastrado politicamente, por quê? Porque aumenta o custo dos ministros do tribunal de decidirem contrariando o Ministério Público do TCU, contrariarem também a área técnica para arrumar uma solução para o governo. Então, os ministros do tribunal não criaram esse problema.
O que criou esse problema foi a falta de uma consulta no seu devido tempo. E agora os ministros do tribunal são convocados a resolverem esse problema. Então, fica como lição aí como não se relacionar com o TCU, que tem tido um papel cada vez maior nos últimos anos, desde o julgamento e da condenação das contas de Dilma Rousseff em 2014. Eis uma lição de como não se relacionar com o TCU. Eu vou pegar aqui essa bola, Daniel. Hoje eu conversei com vários interlocutores do TCU exatamente sobre esse parecer dos técnicos, dos auditores, sobre o pedido do Ministério Público, né? O Ministério Público do TCU, na pessoa do Lucas Furtado, entrou com um pedido meio que se antecipando ao que o governo deveria fazer. E a resposta que eles me deram, para minha surpresa, foi de que, olha, o que os técnicos rechaçaram foi a ideia de que o Ministério Público tinha o papel de fazer o pedido e não exatamente o mérito. No fim das contas, o que isso então não colocaria os auditores na situação de ter antecipado uma negação ao governo e, portanto, criaria esse constrangimento para o Ministério, para os ministros acatarem o pedido do governo. No fim das contas, viu, Daniel, eu acho que a gente só vai entender exatamente quem decidiu o quê, quem analisou o quê, quando eles chegarem ao final dessa consulta. Porque eu tinha essa dúvida, mas vocês vão decidir o quê? Se vocês acabaram de acatar uma decisão técnica, me explicaram, não, vocês não entenderam. A decisão dos auditores foi para dizer, olha, o Ministério Público do TCU não tinha o papel, não tinha prerrogativa de fazer esse pedido. Agora, a inabilidade está colocada, a falta de atenção é óbvia, então pode até ter uma estratégia e um argumento para explicar tecnicamente, mas... É que não poucas vezes mesmo, os ministros do Tribunal de Contas em plenário decidem alguma coisa que não está amparada ali pelo parecer técnico. Sim. Unidade técnica é uma coisa, decisão política ali do tribunal é outra, né? Cristiano? Eu só gostaria de... as contas públicas do Brasil parece futebol, é uma caixinha de surpresa, né? E isso, Caio, reforça o desafio e cada vez mais vai também aumentando as dúvidas do mercado em relação à questão da meta, né? De zerar o déficit no ano que vem. Porque vão surgindo essas surpresas a cada instante. A gente está vendo o pacote que o Haddad encaminhou, a sinalização que a gente tem do Congresso Nacional é de resistência e de que eles vão reduzir os ganhos que o governo pretendia com esse pacote, tornando esse desafio ainda maior. Para além disso, o Congresso Nacional vai discutindo medidas que aumentam o gasto público, essa questão de servidores de territórios, por exemplo, incorporar ou prorrogar a desoneração da folha, incluindo ali municípios, uma conta que beira os 20 bilhões de reais, se considerar empresas e também as prefeituras, e fora os problemas que, por vezes, a gente vê o Supremo Tribunal Federal decidindo com impacto fiscal e essas surpresas outras que vão surgindo aí, como precatórios, agora esse negócio, enfim. Então, isso só vai contribuindo, de fato, para o ceticismo do mercado aumentar. Sim. Eu só tenho a percepção de que o governo não conseguindo fechar as contas, embora resistindo com o déficit zero em 24, sai buscando ou descobrindo essas inconsistências contábeis, vamos dizer assim, ou erros, onde tiver, e acionando, seja juridicamente, seja administrativamente, que é o caso do TCU, para tentar evitar um rombo maior que já está difícil de entregar. A minha dúvida é, se esse é o rumo, eu digo, se o rumo para o governo, sabendo que o Congresso não vai entregar tudo o que ele quer, é buscar esse caixa nessas... entrelinhas. É isso. Ou se há uma possibilidade de uma correção de rumo no fiscal nos próximos meses. Esse é um ponto importante porque os economistas apontam uma desorganização na condução.
né? Porque a gestão fiscal ela demanda uma organização muito grande e as saídas para diversos órgãos e diversas consultas, TCU, STF, AGU, todo mundo metido, vai criando a necessidade de você ter várias ferramentas diferentes para fazer a gestão das contas públicas, contando com decisões alheias, né? Distantes da discricionariedade do Poder Executivo de gerir o orçamento público. Essa é uma preocupação para os próximos meses e anos. E eu acho que a partir disso pode-se ampliar a pressão que já está sendo feita pelo Congresso do governo atacar problema também por corte de despesa. Então, acho que daqui, de fato, no ano que vem, ou talvez esse ano não dê, mas muito provavelmente no próximo ano, reforma administrativa teria que Você acha que vai entrar? Mesmo? Você tem essa... Eu não necessariamente essa reforma, essa que o ex-presidente Bolsonaro mandou, exatamente, mas eu acho que alguma coisa vai ter que ser feita. Fora isso, o governo tem sempre outras alternativas. Por exemplo, pode aumentar tributo para setores específicos, como o próprio governo Bolsonaro fez em relação à questão dos bancos. O governo pode fazer contingenciamento e tem aquela velha tecla que o Haddad já bateu algumas vezes de rever gastos e o que ele chama de gastos tributários, né? Algumas isenções são dadas, que é calculado em algo ao redor de 600 bilhões de reais, ele queria cortar pelo menos 25% disso. Então existem algumas frentes de batalha, umas mais difíceis do que outras, né? Exatamente. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo. Cristiano, eu me despeço de você. Muito obrigado. Bom fim de semana. Thaís Herédia também. E o Daniel fica comigo. Daqui a pouco a gente tem um outro convidado aqui. Daqui a pouco o Brasil assume no domingo a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Até já.